Boa tarde, meus queridos amigos. Hoje nós vamos fazer aqui uma postagem, principalmente para quem vai fazer concurso, para quem vai fazer vestibular nas diversas universidades do Brasil, veiculadas ou não veiculadas ao Enem, que são fatos que são comemorados esse ano, tá? Fatos que fazem aniversário. Alguns não podem ser comemorados, porque foram catástrofes, mas fatos que fazem aniversário esse ano e podem ser abordados em diversos concursos. Isso nos últimos 100 anos, de 1920 até 2020. Né? Em 1920, exatos 100 anos atrás, que de 100 em 100 anos acontece uma pandemia, foi o fim da gripe espanhola, que dizem que matou cerca de 20 milhões de pessoas. Tem livros que dizem que matou 13, tem livros que dizem que matou 7, mas o certo é que morreram milhões e milhões de pessoas com a gripe espanhola. Tá? Há 100 anos atrás. Há 90 anos atrás, em 1930, houve a primeira Copa do Mundo no Uruguai, que foi vencida pelo próprio Uruguai, derrotando na final a Argentina. Tá? E em 1930, aqui no Brasil, a gente sabe que Getúlio Vargas, depois Washington Luiz, pondo fim à República Velha, e o começo do seu longevo governo, né? 30 até 45, depois voltou na década de 50 e ficou até suicidar em 53. Tá? Então são fatos que podem ser abordados, né? Então isso em 1930, 1940, o próprio Getúlio Vargas, que já estava no poder desde 30, né? Só que aí já na época do Estado Novo, ele cria, no dia 1º de maio, o salário mínimo aqui no Brasil. 1940, 1º de maio, dia do trabalho. 1945, término da Segunda Guerra Mundial, 75 anos. 1940, 80 anos, salário mínimo. Há 75 anos, o término da Segunda Guerra Mundial. Primeiro a Alemanha capitulou em maio de 45, depois do cerco de Berlim, mas o Japão continuou até agosto, só foi capitular, só foi se render após se jogar 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Né? Foi o presidente Harry Truman dos Estados Unidos, que tinha substituído o Roosevelt, que mandou jogar essas bombas atômicas. Há 75 anos atrás, direto do túnel do tempo. Em 1950, o que foi que aconteceu de importante? Os chineses, um ano depois dos comunistas tomarem o poder na China, eles anexaram o Tibete. E o Tibete passou a ser uma província da China. Hoje os tibetanos eles querem voltar a ser um país independente, mas a China não vai conceder a independência do Tibete nunca. O Tibete é a província chinesa hoje em dia mais rica em recursos naturais minerais, e a China, com o crescimento econômico dela, ela precisa de recursos naturais minerais mais do que ninguém. Tá? O Dalai Lama ele quer que o Tibete volte a ser um país independente, mas ele é um pacifista. Ele prega os mesmos princípios de Gandhi, desobediência civil, resistência pacífica e não violência. Isso em 1950. Em 1950 também aconteceu o Maracanaço, né? Copa do Mundo no Brasil, perdemos a final de 2-1 novamente para o Uruguai, que havia sido campeão em 1930. Tá? O famoso Maracanaço, que a gente pensou que ia ser a maior vergonha do futebol brasileiro e não foi. 2014 foi a maior vergonha do futebol brasileiro, a gente apanhou em casa de 7-1 para a Alemanha. Isso em 1950, né? 1960, o que foi que aconteceu em 1960? 1960 aconteceu o meu nascimento, 1960. Eu nasci há 60 anos atrás, no dia 31 de janeiro, já fez, né? 1960. 1970, esse ano está sendo comemorado aí, 1970, os 50 anos do Tri. Havíamos sido campeão em 58 na Suécia, bicampeão no Chile em 62 e fomos tricampeão no México em 1970, no Estádio Azteca. Eu já tinha 10 anos. Vi pelo rádio e assisti o tape à noite com o papai. Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza, Everaldo, Clodoaldo e Gerson, Jairzinho, Tostão, Pelé e Rivelino. Dizem que do meio para frente essa foi a melhor de todas as seleções brasileiras, né? 1970. 1975 talvez tenha sido o momento mais quente da Guerra Fria. Foi o fim da Guerra do Vietnã.
tá? Que teve participação direta dos Estados Unidos e até certo ponto indireta, talvez até direta mesmo, da União Soviética. O Vietnã, que era patrocinado pela União Soviética, venceu a guerra, houve a unificação dos dois Vietnãs com a queda de Saigon, e o Vietnã, sob bandeira comunista, passou a ser um país unificado. A capital do Vietnã ficou sendo a cidade de Hanoi, que era a capital do Vietnã, que venceu a guerra, o Vietnã do Norte. Saigon, hoje, que é a maior cidade do Vietnã, chama-se Ho Chi Minh, em homenagem ao herói de independência do Vietnã em relação à França. O povo vietnamita é um povo muito bravo. Eles venceram várias potências colonizadoras, exploradoras. Venceram os chineses, venceram franceses e venceram os estadunidenses. Tá? Isso em 75 a 45 anos atrás. Em 1980 foi o que aconteceu. Eu comecei a dar aula. Vou fazer agora dia 1º de agosto, 40 anos que eu sou professor. E em 1980 também aconteceram as Olimpíadas de Moscou, onde a política começou a se envolver diretamente com o esporte, por ter sido em Moscou, os Estados Unidos e alguns de seus aliados não foram. Em 84 aconteceu ao contrário, foi em Los Angeles, quem não foi a União Soviética, alguns dos seus aliados. Tá? A Olimpíada de Moscou, que teve para mim a abertura mais bonita, um painel humano com aquele ursinho Misha fazendo tudo. E no encerramento ele até chorou. Olimpíada de Moscou. 1980. 1990, o que foi que aconteceu em 1990? 80, 40 anos atrás, 90, 30 anos atrás. A redemocratização do Brasil, com a eleição direta que foi em 89, o primeiro presidente depois do regime militar, que foi de 64, né? Até 85, depois teve Sarney, mas Sarney substituiu Tancredo, que foi eleito pelo colégio eleitoral, tá? Mas assumiu o poder aquele presidente que foi eleito pelo povo, né? Fernando Collor de Mello. Queria ser empichado 2 anos e meio depois, lá pelo mês de setembro de 1992. Mas assumiu o primeiro presidente eleito pelo povo depois do regime militar. Tá? Isso 1990, no ano de 2000, virada do milênio. Só quem viu virada do milênio foi 999 para 1000 e 1900. Aliás, 999 para 1000 e 1999 para 2000. Então nós, muitos que estamos nos assistindo aí, tiveram a oportunidade de ver. De 2000 para, aliás, de 99 para 2000, virada do milênio. E de 2000 para 2001, virada do século. Entendeu? Então nós fazemos parte, a maior parte dos que estão me assistindo aí, de uma geração privilegiada, porque vimos a virada do milênio e vimos a virada do século. Milênio, 1999 para 2000. Século, 2000 para 2001. A 2010, foi o que aconteceu em 2010. 2010 aconteceram, que eu me lembro aqui, 2 fatos interessantes, aqueles mineiros chilenos que ficaram presos mais de 70 dias naquela mina e foram resgatados. Vocês se lembram? O resgate dele foi mostrado ao vivo nos canais de televisão fechado. E aconteceu também um terremoto de grandes proporções que destruiu o já destruído Haiti. Tá? Morreram mais de 250 mil pessoas. Porto Príncipe acabou, até o Palácio Presidencial caiu. E esse ano de 2020 é um ano, certo? É o ano de outra pandemia aí. Por enquanto não se tem muita coisa para comemorar. Tá? Espero que a gente passe por ela o mais rápido possível. Tá bom? Então esses foram fatos importantes que aconteceram, que eu me lembre assim, en passant, nos últimos 100 anos. Tá? Outra coisa que a gente coloca aqui. Além desse vídeo sobre essas datas, eu estou aqui querendo agradecer aos quase 3.000 inscritos. Estou com 2.920. Se Deus quiser, daqui para o fim de semana a gente atinge 3.000 inscritos. E depois de 2.700 inscritos, com a ajuda do meu filho, Afrânio Neto, a gente monetizou o nosso canal.
tá? Então inscrevam-se no nosso canal se vocês ainda não estão inscritos, tá? Dê um like lá, um dislike se não gostarem, comentem, aperte o sininho para receber as nossas publicações. Um beijo no coração de todos, boa tarde e até a próxima.